O medo é uma característica comum de todos os seres humanos. O mesmo medo que faz o seu paciente tomar a decisão de fazer o procedimento com você também pode fazer com que você não tenha tantos resultados no seu consultório. Mas você não pode deixar que esse medo te paralise. E nesse vídeo nós vamos falar sobre medo. E nele nós vamos citar também os 5 medos que te paralisam. O medo é um sentimento humano que foi criado para proteger você de perigos. Lá no nosso cérebro reptiliano existe um botãozinho que é ativado quando você se sente em situações de perigo. E o medo é uma das ações que o teu cérebro ativa para te proteger. Você só tem medo porque você precisa se proteger. Quando você tem a reação de medo, o seu corpo muda completamente de conformidade. Seus músculos enrijecem, a adrenalina sobe e você fica pronto para qualquer ataque que venha ao lado. E o medo, ele acontece quando você não tem certeza do que vai acontecer. Em situações de negócio, com certeza absoluta, você já passou por uma situação de medo. Você provavelmente, quando terminou sua faculdade, teve medo da concorrência, teve medo de não dar certo, teve medo de não conseguir fazer aqueles procedimentos que você aprendeu na faculdade e entregar isso para o paciente com excelência, teve medo de ser processado, teve medo de uma série de coisas. E quando você vai para o mercado de trabalho, esse medo fica ainda pior, porque você agora, além de lidar com a vida humana, você também tem que lidar com o mercado. E o mercado, minha gente, é cruel se você não sabe lidar com ele. E o primeiro medo que nós vamos falar aqui é o medo de montar o seu consultório. É comum que você tenha um medo muito grande de montar o seu consultório. Qualquer pessoa, qualquer empreendedor tem medo de montar o seu negócio. Claro, você vai colocar alguma coisa em jogo. Só que, se você tiver medo de fazer o investimento, você é paralisado e você também não vai ganhar aquilo que você almeja. Então, esse medo de montar o seu consultório, medo de montar o seu negócio, ele é comum para qualquer empreendedor. Agora, se você tomar a decisão de passar por cima do seu medo e assumir que você é um empreendedor e que você vai fazer a diferença, vai botar alguma coisa em risco para fazer acontecer, absolutamente você vai conseguir ter resultados. Pode até ser que você não tenha o resultado que você estava esperando, mas você vai ter resultados. A diferença do cara que tem medo para o cara que é mais corajoso, ou que enfrenta o medo, que na verdade todo mundo, mesmo um empreendedor mais corajoso, tem algum medo, é que ele enfrenta esse medo e faz a coisa acontecer. Eu entendo perfeitamente as pessoas que têm medo. Você tem muito a perder, muitas das vezes você tem muito a perder ao enfrentar, por exemplo, o mercado de trabalho e negócios. Mas pense comigo, também você tem muito a ganhar. E você sabe que empreender não é um mar de rosas. Existem vários riscos, mas você precisa amenizar esses riscos. Como? Estudando, montando o seu plano de negócios. Você precisa saber muito o seu público, estudar as pessoas que você realmente quer atender. Estudar as pessoas que você vai atender. Você precisa entender os hábitos de consumo dessa pessoa, o que ela gosta, o que ela espera como resultado do seu tratamento. Existem várias formas de você abordar o paciente e com certeza absoluta esse é um início muito interessante para que você construa o seu negócio e diminua o risco de erro. Além de estudar paciente, você também tem que estudar o ambiente interno do seu negócio, o que você vai de fato promover e o que de fato você tem de propósito dentro do seu negócio. Também, já que a gente falou de paciente, a gente também tem que estudar o ambiente externo, mercado. Será que o mercado está com muitos profissionais? O que esses profissionais de fato estão fazendo para mudar a vida das pessoas? Principalmente das pessoas que você escolheu atender. Então essa análise de ambiente interno e externo pode fazer muita diferença na hora de você montar o seu consultório. O que a gente não pode deixar para trás é
todo esse estudo para que você entenda como funciona o mercado e montar o consultório de qualquer maneira. É por isso que você acaba vendo muito consultório abrindo e fechando e toma isso como uma realidade do mercado. A verdade é que, de fato, isso acontece, mas esses não são casos de insucesso que você deve olhar. Você tem que olhar para aqueles casos de sucesso que foram bem aplicados. E a partir daí você pode pensar realmente em montar o seu negócio. O seu consultório, o seu próximo consultório precisa de um carinho inicial para que você tenha sucesso e ele retorne para você todo o investimento que você fez. Então não tenha medo. Se você tem certeza daquilo que você vai promover, o seu negócio vai dar certo. É só você utilizar as ferramentas corretas. E o outro medo que te paralisa é quando você precisa remontar, reestruturar o seu consultório. Tem muito profissional que montou o consultório em algum momento da sua vida e conseguiu sim um certo sucesso. Às vezes utilizando métodos de gestão empíricos, mas que deram certo para o mercado para aquele momento. O que acontece é que nos dias de hoje a gente tem visto muito consultório antigo sofrendo com o mercado atual. Gente que já tinha sucesso, gente que tinha um certo conforto, agora se sente desconfortável com o que o mercado oferece. E é nessa hora que a gente vê que o modelo do negócio dele não cabe mais para o que a gente tem nos dias de hoje, para o tipo de paciente, para as exigências dos pacientes que existem hoje. Então a gente fala muito do medo de reconstruir. As pessoas se agarram àquilo que deu sucesso para eles durante um bom tempo e esquecem que o mundo mudou. E você precisa se adaptar a essas mudanças, senão você vai ficando para trás. E aí o que acontece nessa hora? Você começa a dizer que o mercado está saturado, que a odontologia não dá dinheiro. A gente vê, na verdade, um ciclo, né? O cara diz assim, o mercado está saturado, a odontologia não dá dinheiro. E aí o que acontece? Ele primeiro pensa em lugar consultório, na verdade ele primeiro pensa em chamar pessoas para trabalhar junto com ele. Depois ele pensa em alugar consultório e depois que ele vê que aquele valor que ele investiu não vai ser retornado através disso, ele começa a baixar o preço, até ele chegar num preço que seja atraente para outras pessoas. Ok, você vai ter ali os dentistas que vão alugar o seu consultório. Mas será que eles vão cuidar daquilo como você cuidava? Será que eles vão levar o seu nome para o lixo porque eles optaram em fazer uma coisa no consultório dos outros e você aceitou, e às vezes o consultório está vinculado à sua pessoa? Então, e no final das contas, como ciclo, você acaba ou tentando vender o consultório ou abandonando a odontologia, querendo trabalhar para os outros, porque, em teoria, vai gerar mais dinheiro com menos preocupação, ou vai gerar o tanto de dinheiro com menos preocupação. Então isso é um ciclo que eu chamo de círculo vicioso, é um círculo que não te ajuda a fazer as coisas acontecerem. Quando você montou o seu consultório, com certeza, e você está pensando hoje que ele não está dando certo, com certeza absoluta, naquele momento, tudo que você fez bastante sentido. Se você teve sucesso, fez bastante sentido para aquele momento, mas hoje talvez isso não funcione. Então é hora de você repensar as estratégias e aplicar todas as ferramentas de gestão que são relevantes para que você entenda como é que o mercado está se comportando e qual o posicionamento que você está nesse mercado atual. E o mercado hoje te exige que você crie muitas habilidades, inclusive habilidades com relação ao seu marketing. Eu digo, inclusive, que as pessoas devem ver o vídeo da série de vídeos, são 3 vídeos, que a gente colocou aqui no nosso canal do YouTube, no Outline, no podcast, em vários locais. Interessante que você veja essa postagem. Que são 15 habilidades do dentista atual. E para você que está pensando em remontar o seu consultório, você não vai precisar fazer muito investimento. Por quê? Porque você já tem o que você precisa. Você precisa estudar um pouquinho mais de gestão e marketing e com isso você vai conseguir alavancar o seu consultório. Eu acho que é muito interessante que você pense em ferramentas que são mais assertivas, né? Você definitivamente, a não ser que você queira de fato, definitivamente você não vai ser um administrador. Você pode até fazer um MBA, você pode estudar administração, mas
tudo que você já construiu durante esse período, com certeza soma muito mais do que esses administradores e pessoas que fizeram uma MBA. Você conhece o seu negócio. Mas, às vezes, um detalhezinho, um estudo de design thinking, um estudo de empatia com o cliente pode fazer muita diferença. E aí é nessa hora que a gente vê que reconstruir o consultório, remontar o consultório é muito mais fácil do que pode parecer. Basta você pensar que precisa mudar e, se você precisa mudar, tomar as ações que são pertinentes para isso. E o terceiro medo que impede você ter sucesso com o seu consultório é o medo de se divulgar. E se divulgar nos dias de hoje é essencial para que você tenha sucesso no seu consultório. Os nossos pacientes, eles estão com o celular na palma da mão e eles só vão saber que se você existe, se você estiver nas redes sociais. A verdade é que o boca a boca, apesar de ainda ser muito importante, ele passou a ser secundário quando o paciente pode esticar a mão dele, esticar o braço dele, pegar o celular e procurar qualquer tipo de serviço que ele precisar. Muitas das vezes, olhe para o seu hábito de consumo. Muitas das vezes você precisa pedir uma comida, você vai lá e pede pelo iFood. Você precisa pedir um transporte, se você não tiver um carro, se você precisa de um certo conforto para chegar de um lugar ao outro, você vai para o aplicativo e pede um Uber. Não estou dizendo aqui que você tem que ter um aplicativo, mas você precisa ter uma estratégia de divulgação que esteja na palma da mão do seu paciente. É muito mais fácil o seu paciente te encontrar quando ele te procura nas mídias sociais, no Google, no WhatsApp. É muito mais fácil ele ter contato com você através dessas plataformas do que ele simplesmente tentar adivinhar ou pedir informação para um amigo, para um colega, né? E aí ir até você. Como eu falo, o boca a boca ele é muito importante. Aliás, ele que invalida tudo aquilo que você fala, o que você faz na sua divulgação. Mas eu posso dizer que hoje ele é secundário. O seu paciente chega através das redes sociais, da internet até você. E ainda que ele receba uma recomendação de algum colega, muitas das vezes ele faz essa pesquisa, mesmo que ele confie muito naquele colega, naquele familiar. Então é interessantíssimo que você se divulgue. E aí vem o medo. As pessoas até têm já essa consciência, mas vem o medo. Como é que eu vou me divulgar? Eu escutei várias vezes dos meus professores, e eu acho que você também, que se divulgar é até feio, né? Acho que é até meio histórico. O pessoal de saúde às vezes não gosta de falar sobre esse assunto. Dizem que é feio, mas gente, desculpa, as coisas precisam andar, evoluir. E como eu falo, seu paciente você está na palma da mão do seu paciente, você precisa estar se divulgando. Dentro desse medo, eu vejo que o maior medo é o medo de fazer vídeo, como a gente está fazendo aqui. Medo de aparecer. E a gente vê que as pessoas realmente têm um afastamento em relação a isso. É verdade. E esse medo, na verdade, muitas das vezes, o medo não é o medo do paciente em si, é o medo do seu próprio colega. Lembre disso, sempre vai haver críticas. O que você não deve deixar de fazer é pensar que o que você está fazendo com relação às redes sociais de divulgação não é para dentistas, e sim para o seu paciente. E ainda que ele tenha uma certa desconfiança que o paciente não vai gostar daquele conteúdo, talvez isso seja um sinal muito claro que você não montou a sua estrutura de divulgação da maneira correta. Porque se você pensou o paciente corretamente, se você sabe os hábitos dele, se você conhece aquilo que ele gosta, com certeza absoluta você vai acertar em cheio o conteúdo que você vai produzir. E a gente está falando de vídeo, mas você pode estender isso para qualquer tipo de divulgação, inclusive outdoors, os mais tradicionais, inclusive outdoors, até ligação telefônica. Então, não adianta. Se você não monta o seu negócio, se você não monta uma estratégia de divulgação corretamente, com certeza você vai ter muito mais medo de fazer as coisas, porque você pode, de fato, errar. E ainda que a pessoa que esteja vendo seja um dentista, ou seja um paciente, ou uma pessoa qualquer, gente, posso dizer para você, 90% das pessoas gostam de você. Sempre vai ter 10% que é hater, que são pessoas que têm a intenção mesmo de magoar, de chatear você ou qualquer outra pessoa. Então não faça, nem pense, nem faça o seu medo te dominar por conta de 10% dessas pessoas.
faça para os 90, faça a diferença, faça um conteúdo de valor, um conteúdo enriquecedor, que ajuda o paciente a tomar a decisão, que ajuda o paciente a encontrar a solução para aquele problema. E no final das contas, estruturadinho, bonitinho, ele vai acabar caindo no seu consultório. E tem uma máxima também que é interessante dentro dessa questão de medo de divulgar e conteúdo, se você entrega muita coisa para o seu paciente, para o seu interlocutor, com certeza absoluta você vai criar uma coisa que a gente almeja enormemente dentro de negócios, que é autoridade. Eu sempre digo isso, entregue ouro e receba ouro. E outra coisa, nunca se esqueça, esteja sempre onde o seu paciente está. Se você tem uma rede social, que é o Instagram, e o seu paciente não estiver no Instagram, se você estiver só divulgando no Instagram, talvez você realmente não chegue nesse paciente. Vou dar um exemplo muito simples aqui. O Facebook talvez seja uma das redes sociais que as pessoas dizem que está morrendo. Acontece que, na verdade, não está de fato morrendo. Ele ainda existe, ainda tem muita gente na rede social do Facebook. Porém, são pessoas que têm idades um pouco mais avançadas e que têm uma tendência a ficar mais tempo nas redes sociais. Pessoas normalmente de 40 anos para cima. Já pessoas mais jovens preferem o Instagram e o LinkedIn, principalmente se você estiver falando de negócios. E as pessoas que estão no Instagram, elas estão preferindo 1000 vezes estar no Stories, nos Stories ou no IGTV. Aquele quadradinho que a gente passa o dedo está começando a morrer. Então é importante que você saiba onde o paciente está. E existem muitas outras redes sociais, além do Instagram, do Facebook, várias outras redes sociais estão também na linha de raciocínio do paciente. E uma dica para você descobrir onde que seu paciente ideal está é pesquisando. Pesquise, mande e-mail, faça pergunta nos stories. O que ele consome mais? Fazer perguntas no WhatsApp, por que não? No WhatsApp. E aí você começa a descobrir aonde que seu paciente está. E aí você vai começar a gerar conteúdo para ele nessas redes sociais. Esteja na cabeça do paciente, estando nas redes sociais e se divulgando. O quarto medo que a gente escolheu para falar para você nesse vídeo é o medo de gerenciar o seu consultório. Muitas pessoas montam um consultório e não têm absolutamente nenhum conhecimento para gerenciar esse consultório. E muitas pessoas têm medo de enfrentar exatamente esse desafio, ou seja, gerenciar o consultório com excelência para ter resultado. E eu já passei por isso quando eu montei o meu primeiro consultório. Eu tinha uma vontade muito grande de montar o meu consultório, né? Mas eu tinha medo. Mas eu superei esse medo. O outro problema que eu enfrentei lá na frente foi que eu vi que eu não tinha muito conhecimento de gestão. Por quê? Porque eu comecei a ter problema com pacientes reclamando do atendimento, problemas com secretárias que não agendavam direito o paciente, ou agendavam num horário que não era o horário dele. Enfim, e eu também não fazia cálculo. Eu não sabia o que entrava, o que saía, eu não tinha controle. E eu achava que, depois que eu fiz o investimento no consultório, eu achava que o que estava entrando eu não estava conseguindo pagar. E eu achava que eu não tinha dinheiro. E não era isso. Eu tinha dinheiro, só não estava sabendo gerenciar as entradas e as saídas. E é a partir desse momento, né, que eu me lembro muito bem de uma conversa que a gente teve lá atrás, algum tempo atrás, eu falei assim para ela, tô achando que talvez a forma que você está gerenciando o negócio não seja ideal. E aí eu me lembro uma frase assim bem emblemática que ela falou, cara, isso é um saco, eu não aguento mais, eu não quero mais gerenciar, eu vou chamar alguém para gerenciar. E aí veio o medo, esse medo advém exatamente do momento que ela não conseguiu fazer as coisas. Andava tudo bem e alguma coisa saiu de esquadro. E gestão é isso, gerenciar é isso, é você gerenciar pessoas, é gerenciar dinheiro, é gerenciar os conflitos, gerenciar os seus pacientes. Quer dizer, tudo isso, se você não fizer de maneira correta, realmente vai gerar um certo trauma. Mas a gente está aqui para dizer para você que a gestão, a gerência de um consultório não é tão difícil como você é organizado. É só você estabelecer processos, é só você dizer, cara, tem que fazer isso desse jeito, desse jeito. Quando acontecer isso, vai tomar essa iniciativa. Treinar a sua equipe para fazer isso acontecer.
tomar conta de uma falta de luz, por exemplo. Às vezes uma luzinha no banheiro fica um mês sem resolver. Algumas coisinhas muito pequenas que são fáceis de gerenciar e dependem apenas de uma única iniciativa. E a gente fala muito que a principal iniciativa para você não ter medo de gerenciar é ter tempo para o negócio. É você abandonar a ideia de que você precisa ficar 24 horas fazendo atendimento de paciente. Pega lá um turno, sabe? Senta para fazer a gestão, a gerência do seu consultório. Vê aquilo que está faltando, controle de estoque, conversa com o seu colaborador, bate papo, vê aquele paciente, dá uma revisada nos planos de tratamento. Isso tudo é gestão. E eu tenho certeza absoluta que você vai perder o medo de gerenciar o seu consultório. E outra coisa, muitos colegas às vezes reclamam que não estão conseguindo fechar tratamento, enfim. Talvez não esteja conseguindo fechar tratamento porque a partir do momento que o paciente sai daquela primeira consulta que você já entregou, algum tipo de planejamento, a sua secretária não retorna, né? Mas ela não retorna não é porque ela não quer, é porque você não falou para ela que ela precisava retornar para aquele paciente. Então, às vezes a gente reclama tanto da secretária, mas o problema não é a secretária, às vezes o problema está na gente de não saber delegar funções, falar para ela o que ela precisa fazer, o modo, o jeito que ela precisa fazer. E eu achava que quando eu tirava um tempo da minha semana para poder fazer todo esse gerenciamento, eu achava que eu estava perdendo dinheiro, porque eu tinha que estar naquele momento atendendo o paciente. Mas depois que eu entendi que esse tempo que eu tiro, que é para organizar e planejar estratégias para poder eu faturar mais, aí não parei e tudo começou a fluir melhor no meu consultório. E o quinto e último medo desse vídeo é medo de vender. Esse, na minha opinião, é o maior medo do dentista. O dentista não entende o valor que aquele procedimento tem para o paciente. E muitas das vezes nem cria valor para aquele procedimento ser entregue de uma maneira diferente para o paciente. E aí o que acontece? Ele passa a ter medo de vender, porque ele não acredita de fato que aquilo possa mudar a vida do paciente. E pior, mesmo que ele ainda consiga falar um script de vendas para esse paciente, muitas vezes ele fala de uma maneira tão insegura que ele não consegue passar a segurança para o paciente que aquilo de fato vai mudar a vida dele. E ainda pior, ele não consegue passar o preço que é justo para que esse paciente venha fazer o procedimento e você tenha sucesso nos seus negócios. E saber vender é muito importante para o dentista e para o consultório, porque sem venda não tem como o seu consultório crescer. Mas para fazer uma venda, você precisa entender, saber a dor do seu paciente, saber qual o problema que levou ele a lhe procurar para realizar um tratamento. E a gente não está falando de dor de dente, a gente não está falando de um problema essencialmente de odontológico. Que pode ser que ele tenha te procurado, sim, por esse motivo, porém, existe sempre um motivo mais profundo. Você precisa identificar esse motivo. Às vezes o cara tem dor de dente, e a dor de dente realmente é um único motivador para que ele esteja ali. Mas, de repente, ele foi lá e pediu para você fechar um diastema, por exemplo, mas não foi só porque ele queria fechar um diastema, não foi só porque ele queria estar com o diastema fechado, mas porque ele queria estar mais bonito, ou porque ele tem um casamento pela frente, ele acha que deve estar mais bonito nesse casamento, vai fazer uma sessão de fotos, enfim. Então esse motivo, esse porquê, essa dor, ela precisa ser identificada. Como é que você vai vender para uma pessoa se você não sabe o porquê dele ter te procurado, por que ele está querendo consumir, ou por que ele quer ter o serviço que você tem a oferecer? E aí, a partir do momento que você conhece, a gente tem duas missões. A primeira é gatilhar o cérebro desse paciente e a segunda é identificar as objeções para que ele não faça o procedimento que você vai propor para ele. A questão do gatilho mental, ou seja, o gatilho que os iniciadores que fazem o teu paciente tomar partido para o teu lado,
É muito importante você entender. Por exemplo, até bem direto, quero fazer lente de contato porque eu quero fazer fotos para o meu casamento. E aí, nesse momento, você tem uma informação muito relevante. Você vai levar o paciente, você vai gatilhar o paciente para o momento do casamento. Você vai pedir, cara, te imagina com um sorriso lindo, aparecendo nas fotos lindamente. E imagina você daqui a 5 anos mostrando essas fotos para os seus filhos, para colegas, o quanto que isso de fato vai agregar de valor para as fotos, para aquele momento que você vai estar passando. E aí, nesse momento, o paciente, com certeza absoluta, vai se transportar para esse momento. Isso pode até não ser determinante, mas com certeza vai somar em todo o script de vendas, em todo o processo de venda, para que você possa virar ou fazer o paciente aceitar a sua proposta. E, de preferência, aquela proposta que é mais justa para o seu consultório e para você. E muitas das vezes, esse paciente, ele não fecha naquela hora com você por algum outro motivo. Talvez no fundo ele já quer dizer o sim, mas talvez ele tenha que falar com a esposa, com a namorada ou com o pai, não sei, tá? Mas você não pode deixar ele ir embora e depois não ter mais contato com ele, tá? Então, depois que ele for embora, você vai precisar chamar a sua secretária, tá? E conversar com ela a maneira que vocês vão abordar esse paciente novamente para que faça a venda real. Isso é um processo de venda, né? Realmente nem sempre o paciente vai fechar. Tem uns que vão ali, você gatilhou tanto, cara, né? Criou tantas situações que ele fechou com você na hora. Mas tem gente que realmente não toma decisão imediatamente. Então é importante que você tenha, inclusive, um processo dentro da sua empresa que preveja exatamente esse momento. Durante o período que o paciente recebeu o orçamento, até o período que ele vai dizer sim ou não, deve existir um momento de sensibilização desse paciente. Tudo isso ainda é o seu processo de venda. E existe mais uma coisa muito importante, que é a objeção. A objeção do paciente ela precisa ser prevista. Nem sempre você vai conseguir prever. Porém, por exemplo, um paciente pode reclamar do preço. O preço é a principal objeção. Então você precisa criar artifícios para que esse paciente não tenha a desculpa de não fazer com você, porque o preço está alto ou o preço está fora, de repente, da linha de trabalho dele. A objeção de preço, por exemplo, pode ser trabalhada com um parcelamento e aí você precisa derrubar, de fato, essa objeção. Agora, isso precisa ser, como eu falei, previsto. Se você sabe que o seu paciente vai reclamar de preço, o seu tipo de paciente, o paciente que você atende, seu paciente ideal vai reclamar de preço, você já tem que ter essa objeção quebrada na mão quando ele vier e falar isso para você. Mas existem pacientes que não estão muito aí com isso aí. Mas esses mesmos pacientes que não estão preocupados com o preço, eles têm outras objeções. Como, por exemplo, se ele não te conhece, é uma objeção. Sim. Ele não te conhece, é uma objeção. O que a gente pode fazer? De repente, antes mesmo dele chegar no teu consultório, na primeira consulta, provocar a sua secretária olha, conheça a doutora Juliérica, veja o vídeo dela no YouTube, veja a divulgação. Ou então você mesmo pode estabelecer um pré-contato com esse paciente, pegando o telefone e ligando. Oi, paciente fulano de tal, tudo bem? Aqui é a doutora Juliérica. Uhum. A gente não se conhece, mas você marcou uma consulta comigo e eu queria perguntar para você o que você está pretendendo no tratamento, para que quando você chega aqui a gente já sabe, já bate um papo um pouco mais próximo daquilo que você precisa. Então só esse contato inicial de repente pode quebrar o gelo. Então essas objeções precisam ser quebradas. Existem inúmeras objeções, muitas. Você vai ter que descobrir aquelas que o seu paciente, aquele paciente ideal, tem para que você quebre elas no momento da venda. Tá? Então, e como se descobre isso? Fazendo pesquisa. Pesquisando. Perguntando, conversando. É. Tá? Então, você pode descobrir dessa forma as objeções do seu paciente para poder você vender melhor para ele. E aí, depois disso tudo, gente, você descobriu o que a maioria dos seus pacientes prefere, porque você fez uma segmentação, você nichou o seu mercado, você entendeu o seu paciente ideal, escreve um script de venda. Vai lá, você já sabe as objeções, já sabe como você vai gatilhar esse paciente, faz um script de vendas. E de preferência, ensina para o teu secretário. De preferência, ensina para o dentista, se esse dentista, se você tem um dentista que trabalha com você. E decora e aprende a vender isso de uma maneira muito mais rápida. E decora isso, coloca lá na tua cabeça,
para que você faça de forma automática ao longo do tempo. Vender definitivamente não é um dom, é uma habilidade que você pode estudar para fazer a coisa acontecer no seu consultório. Fazendo um bom trabalho e aprendendo a se divulgar, os pacientes irão até você, seja por indicação ou seja pela sua divulgação nas redes sociais. É uma questão de postura e paciência. As estratégias precisam estar 100% desenhadas para que você alcance exatamente aqueles pacientes que você quer alcançar. O medo paralisa todas essas ações. Você tem medo de fracassar, você para de fazer aquilo e você para de acreditar que aquilo vai dar certo. Então, gente, o medo é uma coisa comum. Não tenha medo, enfrente o medo. Você não vai deixar de ter medo. A questão de falar coragem, cara, é o seguinte, tem gente que mesmo sem coragem vai lá e faz. E quando faz acontecer. E a missão desse vídeo era te explicar que o medo sempre vai existir. Agora vai de você saber superar ou se você vai paralisar. Se você tem medo de fazer alguma coisa no seu consultório, estude, conheça e esteja com a gente sempre em todos os vídeos, todos os áudios, podcast, esteja com a gente no nosso canal do Telegram para que você possa ganhar ainda mais. É tudo de graça. Faz a coisa acontecer na sua vida e junta a gente para te ajudar e fazer a coisa acontecer no seu consultório. E você que nos acompanha, continue curtindo os nossos vídeos nas redes sociais, no YouTube, os áudios nos podcasts. Muito obrigada por você estar assistindo os nossos vídeos. Espero que a gente tenha ajudado você e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal.